Palavra para a nossa reflexão no dia de hoje se encontra em Apocalipse 3. Apocalipse 3, carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de quem vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa carta à igreja de Sardes é uma exortação, né, àquela igreja, porque indo lá no primeiro versículo, primeiramente, só para uma curiosidade, fala lá dos 7 Espíritos de Deus. Os irmãos que tiverem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre os 7 Espíritos de Deus, lá em Isaías 11, no verso 2, vai falar um pouco mais sobre esses Espíritos de Deus. Então, só para trazer à memória mesmo, quais são os 7 Espíritos de Deus? Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. E ali, as 7 estrelas vêm simbolizar, né, os líderes espirituais, ou então os anjos, como mensageiros do Senhor. Então, voltando aqui para a nossa reflexão, o Senhor já inicia falando à igreja em Sardes: Conheço as tuas obras, e que tem o nome de quem vive, mas na realidade está morto. E o Senhor ali já fala exortando a Sardes, porque Sardes aparentava ser uma coisa, mas na verdade era outra, porque o Senhor nos conhece por dentro. Muitas das vezes a gente apresenta uma aparência, as pessoas que estão ao nosso redor veem algo na gente, mas só o Senhor nos sonda, só o Senhor nos vê por dentro, sabe verdadeiramente ali o que nós somos. E Deus aqui, ele vem repreender a igreja de Sardes, porque ele achou as obras delas em falta, não eram íntegras as obras da igreja de Sardes. E Deus aqui exortou a eles a ouvir o que estava sendo falado, a arrepender e guardar e ter mudança, né? Quando a gente se arrepende verdadeiramente, tem que ter mudança de vida. Não tem como nós termos um encontro com o Senhor e não haver mudança na nossa vida. E nos dias atuais não são diferentes. O que seriam essas obras aí que o Senhor não achou íntegra nos nossos dias de hoje? Será que o que eu tenho feito realmente algo para a obra do Senhor? E quando eu faço algo para o Senhor, será que eu estou realmente visando o reino ou estou visando me promover? Quais são as minhas reais intenções quando eu faço algo para Deus? É realmente para o Senhor? Para expandir o reino? Para levar a palavra? Ou apenas eu estou querendo me promover, me tornar conhecida? Qual é a intenção do meu coração com as obras que eu faço? Porque na igreja de Sardes, o Senhor sondava o coração deles e sabia que as obras deles não eram íntegras. E a mesma coisa, Deus nos sonda. E ele sabe qual é a real intenção do nosso coração com o que fazemos. E, e nós, será que temos fugido das contaminações deste mundo? Porque Sardes ali, muitos se contaminaram, foram poucos os que não se contaminaram com as obras ali, com a idolatria daquele povo, porque eles ali adoravam. Era uma cidadezinha romana, o povo lá de Sardes, e eles ali eram muito idólatras, adoravam, faziam cultos ao imperador, né, que era o deus deles lá. E nós, será que nós temos dividido a nossa adoração? Será que a nossa adoração tem sido somente para o nosso Deus? Ou a gente tem amado outras coisas além do nosso Deus? Outras coisas têm tido mais valor que o nosso Deus, porque a palavra do Senhor, lá num dos primeiros mandamentos, fala: amar a Deus acima de todas as coisas. Temos amado a Deus acima de todas as coisas? Cumprindo o mandamento do Senhor, não se contaminado, porque aqui na igreja de Sardes, o Senhor falou, aquele, né, os poucos que não se contaminaram, que manteram suas vestes brancas, andariam com ele na cidade celestial e não teriam seus nomes riscados do livro da vida. E Deus ainda o confessaria, Jesus ainda os confessaria diante do Pai. Então, que venhamos manter as nossas vestiduras limpas, que venhamos buscar cada dia mais santidade. Senhor, há algo em mim que tem te desagradado?
Senhor, me mostra, eu não quero perder a minha salvação, eu não quero me contaminar com este mundo, com as coisas deste mundo. Me leva a uma vida de santidade, porque fim dos tempos estão chegando. Aquele que é santo, santifique-se cada vez mais, mas o que é sujo vai se sujar cada dia mais. Que venhamos manter as nossas vestes limpas, brancas, alvas como a neve, aleluia. E esta é a reflexão que eu deixo para as irmãs neste dia. Que venhamos manter a santidade, não nos corromper com as coisas deste mundo, como Sardes ali se corrompeu. Por mais que a situação estamos num meio que ali todos se corrompem, não é porque todos ali estão corrompidos que eu vou me corromper. Eu tenho que me manter íntegra. Eu tenho que saber quem é o meu Deus, em quem eu tenho crido e buscar a minha santificação a cada dia. Então, que as irmãs venham refletir neste dia, em nome de Jesus.